Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia, hoje, sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. O plano de leitura anual da Bíblia se encontra no livro de Josué, capítulo 24, Salmos de número 89, versículo 38 ao versículo 52, Provérbios capítulo 13, versículo 20 ao versículo 23, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 28. Porção diária de hoje tem como título Pela graça eu alcanço a vida. Leitura bíblica, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A morte foi vencida, foi tragada pela vitória. A morte da morte morreu. Como foi que isso se deu? Isto é uma verdade? Ou não passa de uma farsa? Um engodo? Um mero jogo de palavras? Ou um delírio? Olhamos para o versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, que nos diz assim: Por um só homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra-chave desse texto é morte. O salário do pecado é a morte. No versículo 12, a palavra morte, ela aparece 2 vezes. Já no versículo 15, diz assim: Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Que linda expressão! Muito mais a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é muito mais. E a melhor parte vem agora, no versículo 17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 3 palavras nos chamam a atenção nessa leitura: morte, graça e vida. A palavra graça aparece 4 vezes, no versículo 15, 16 e 17. Se por causa do pecado pairava sobre nós a terrível sentença de morte, agora por causa da graça nós temos vida, abaixo a morte. Ela foi vencida, a graça nos dá vida e vida abundante. Não tememos mais a morte, nós hoje celebramos a vida. Eu e você, nós celebramos a vida pela graça de Deus. Meditamos nisso. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. O salário do pecado, como lemos, é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é maravilhoso ser participante dessa graça, pois pela graça nós alcançamos a vida. Quero orar com você nesse dia. Celebre a vida que você recebeu em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a morte foi vencida por Cristo na cruz. E pela tua graça, hoje nós recebemos vida. Somos uma nova criatura. Glória a Deus, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, pela vida abundante que alcançamos no nome do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe toda a sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que Deus abençoe a sua vida sempre. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.